Um caso marcado por revelações cada vez mais surpreendentes. As de agora, conseguidas com exclusividade pela RIC Record, podem mudar o rumo das investigações. Nós já sabe de tudo, sabe o nome de um por um, entendeu? Um por um a gente sabe de uma, tá? Os meninos morreu, mas nós não vamos desistir enquanto não tiver um por um atrás das grades. O jornalismo da RIC Record teve acesso às declarações de óbito de 3 dos 4 desaparecidos que foram encontrados mortos em Icaraína. O que nós temos de certeza hoje é que essas pessoas, que eles não morreram ali no momento da emboscada. Que eles foram emboscados, já nós sabemos, a emboscada existiu. Nós temos lá materialidade na Fiat Toro. No entanto, os traumas demonstrados pela perícia e constante na certidão, nas declarações de óbito, mostram que essas pessoas não morreram naquele momento. O caso dos 4 amigos mortos em Icaraíma acaba de ganhar um novo e perturbador capítulo. As informações de última hora vindas do laudo pericial e dos exames de óbito trouxeram à tona uma realidade ainda mais cruel do que muitos imaginavam. Até então, as famílias e a sociedade buscavam entender o que teria acontecido com aqueles rapazes, mas agora, diante dos resultados oficiais, fica evidente que eles não apenas foram executados, como também sofreram agressões, torturas e possivelmente ficaram em cativeiro antes da morte. Elas tinham aprofundamento de crânio, isso é muito sério. As pessoas que tiraram a vida dessas vítimas não só as executaram como nós imaginamos de forma rápida ali, elas fizeram essas pessoas sofrerem demais. Elas causaram vários traumas, sabendo que o politraumatismo são mais que 2 traumas naquele corpo, Então eles tinham ali, a gente não sabe a quantia de traumas, mas o que nós sabemos é que eram vários traumas nessas pessoas, vários ferimentos. E isso eu não falo só do Rafael, eu falo do Rafael, do Robisley e do Diego, os 3. A certidão de óbito dos 3, ela diz a mesma coisa. Que os 3, eles apanharam, eles foram torturados antes de morrer. E daí depois, para que ficasse certo que essas pessoas não sobreviveriam, houveram os disparos de arma de fogo. Apesar dos laudos iniciais já indicarem os ferimentos que levaram as vítimas à morte, o Instituto Médico Legal ainda não respondeu a uma outra questão importante da perícia: a data em que os 4 amigos morreram. Veja que o local reservado para essa anotação, apenas o ano 2025 está preenchido. Onde deveria ser colocado o dia e o mês, estão as anotações com as letras IG, a abreviação de ignorado. Inclusive foi questionado no IML, o porquê que não constava a data do óbito, que poderia ter sido incluída como a data do desaparecimento, a data do encontro das vítimas ou até a data presumida pelo laudo de necropsia. No entanto, a data do óbito ela ficou ignorada, ela ficou indefinida e nós não temos a data, nem a data aproximada, nem uma data assim que a gente possa, que conste como data do óbito. O que chama a atenção dos investigadores e também dos advogados que acompanham o caso é a constatação de que os corpos não apresentavam o nível de decomposição esperado para o tempo em que estavam desaparecidos. Isso levanta uma hipótese fortíssima, a de que os 4 amigos não foram mortos logo após o desaparecimento, mas que permaneceram vivos por algum tempo, privados de liberdade, sendo mantidos em condições desumanas, até que fossem brutalmente assassinados. Esse detalhe muda completamente o rumo das investigações. Até aqui, acreditava-se em uma execução direta, mas agora a ideia de um cativeiro passa a ser central. O secretário perguntou isso para mim, será que nós temos uma resposta sobre isso? Será que não pode ser uma morte assim, de pouco tempo, Então, até isso é difícil de dizer no momento. Já foi requerido dentro dos autos uma análise do solo, porque isso não é comum, Jota.
Não é comum que nós tenhamos um estado de conservação tão grande, levando em consideração o tempo que essas pessoas estavam desaparecidas. Mas pode ser que venha aí uma explicação técnica com relação ao solo, que esse solo realmente pudesse ter conservado essas pessoas, esses corpos, né? Mas isso também é um ponto que para a gente fica uma incógnita, né? A gente espera aí que o Instituto de Criminalística nos esclareça, que a autoridade policial diligencie com relação a esses fatos e que no laudo de necropsia venha ali trazendo a data provável da morte dessas pessoas, né? O foco da Polícia do Paraná está agora voltado em descobrir o paradeiro da família Buscariolo. Antônio e Paulo Buscariolo seguem com os mandados de prisão em aberto por homicídio. Pai e filho são apontados como os principais suspeitos nesse caso. E isso reforça ainda mais a crueldade e a frieza com que o crime foi cometido. A perícia indicou sinais claros de violência física, marcas de agressões que vão muito além do que seria compatível com um simples confronto ou resistência. São marcas que apontam para sofrimento prolongado, para torturas que deixaram rastros no corpo das vítimas. Para as famílias, essa notícia é devastadora. Se antes já havia dor pela perda precoce e violenta, agora surge a imagem ainda mais cruel de que seus filhos, maridos e irmãos não apenas morreram, mas foram submetidos a um tormento calculado. Segundo a advogada que representa os familiares, este é um dos momentos mais difíceis desde o início da tragédia. Ela afirmou que o laudo é claro ao apontar que houve sofrimento intenso e que nada indica que eles foram mortos de forma rápida. Ao contrário, tudo leva a crer que houve um processo cruel, talvez usado para obter informações, para intimidar ou até como forma de retaliação. As autoridades, por sua vez, agora têm diante de si um enorme desafio. A descoberta de que houve cativeiro levanta questões cruciais. Onde esses rapazes ficaram presos? Quem foi responsável por vigiá-los? Quem teve acesso a eles durante esse período? E, principalmente, qual foi a motivação por trás dessa barbaridade? O fato de os corpos não estarem em avançado estado de decomposição indica que eles poderiam ter permanecido vivos por dias, talvez até mais, antes da execução final. Isso significa que existiu uma estrutura planejada, um local adequado para manter quatro... O tinha resto de comida nos pratos, né? Porque eu já fui para o Paraná logo em seguida. Então, eles foram avisados, o mandato de prisão saiu. Aí eles tiveram tempo de fugir, né? Então, da Polícia Civil do Paraná, eu não espero muito não, tá? Eu espero que a Polícia do Estado de São Paulo entre no caso, que esse não seja mais um caso e que resolva. Isso é feio. Isso é feio. Você ouviu o depoimento da Meire, o que ela está falando, você tem toda a razão, Meire. Em grau, gênero e número, é feio. É feio para o estado do Paraná, um estado tão pujante, um estado que tem uma segurança pública atuante. O que a Meire está falando, todo mundo sabe do que ela está falando. Será que nós vamos ter que dar nomes aos bois aqui? E eu estou falando bois. Eu não falei boi. Bitar, eu falei bois. Deixa eu ver, Bitar, Quatro pessoas sob controle e alguém que deu as ordens para que tudo acontecesse dessa forma. Os familiares exigem respostas rápidas. A sensação de injustiça, que já era grande, se multiplica diante da brutalidade revelada pelo laudo. A advogada da família declarou que vai intensificar a pressão para que a investigação seja conduzida com rigor e transparência, pois agora não se trata apenas de um assassinato, mas de crimes ainda mais graves envolvendo cárcere privado, tortura e assassinato qualificado. Ela afirmou também que as famílias não vão descansar enquanto todos os culpados não forem identificados e responsabilizados. A cada nova revelação, o caso Icaraíma se mostra mais complexo e mais sombrio. O que antes parecia uma execução planejada, agora se revela como um crime que envolveu logística, tempo e uma rede de crueldade que desafia qualquer explicação lógica. As autoridades locais e estaduais já estão sendo cobradas por respostas rápidas e a sociedade acompanha de perto, indignada com a sucessão de horrores revelados.
É impossível não pensar no sofrimento desses 4 amigos nos seus últimos dias de vida. Jovens com famílias, com sonhos, que saíram de casa e nunca mais voltaram. O laudo médico e a análise pericial agora dão voz ao silêncio deles, mostrando ao mundo que eles lutaram, que sofreram, que foram vítimas de uma violência sem limites. Isso não é apenas um detalhe técnico, é a prova de que a maldade humana pode alcançar níveis inimagináveis. Diante disso, cresce a pressão para que os suspeitos, já mencionados ao longo do processo, sejam investigados com ainda mais profundidade. A possibilidade de um cativeiro indica que mais pessoas podem estar envolvidas, que talvez haja cúmplices responsáveis por fornecer local, transporte, vigilância ou apoio logístico. Não se trata de um crime isolado, mas sim de uma ação organizada que precisa ser desmantelada por completo. Para a comunidade de Icaraíma e para todo o Brasil, essa notícia é chocante. Não é apenas o fim de 4 vidas, mas a exposição de um esquema cruel que funcionou por dias, sem que ninguém conseguisse impedir. Agora, resta à polícia e ao Ministério Público garantir que as investigações cheguem ao fim, sem encobrir nomes, sem poupar interesses, sem se deixar levar por pressões. As famílias, mais do que nunca, querem justiça, querem a verdade nua e crua, por mais dolorosa que ela seja, e querem que a memória de seus entes queridos não seja esquecida, mas lembrada como um grito contra a impunidade e a covardia. O caso Icaraíma já é um marco de horror e sofrimento, mas pode também se tornar um símbolo de resistência e busca pela verdade. E a grande pergunta que fica agora é: quem foi capaz de planejar e executar algo tão cruel? Onde exatamente eles ficaram presos? Quem visitava esse local? E, principalmente, quantos ainda estão tentando se esconder atrás do medo e do silêncio? Essas questões precisam ser respondidas rapidamente. Porque, mais do que uma tragédia, este é um crime contra toda a sociedade.